Muito bom dia a todos, que Deus continue lhes abençoando. Um forte abraço para você e também para toda a sua família, tá bom? Eu gostaria muito que, assim que você tomasse conhecimento desse vídeo, que você compartilhasse com os seus amigos e também com os seus familiares, tá bom? Não esqueça aí de dar o seu like, tá bom? É importante para o canal, para fortalecer o canal e fortalecer também, claro, as denúncias e fortalece também as mensagens que nós temos trazido aqui. Se você quiser colocar aí de onde você está assistindo essa live, por favor, fique à vontade, coloque aí no Superchat. Inclusive, se você quiser contribuir ou se você quiser dar um apoio ao canal, você pode fazer através do Superchat, tá bom? Temos aí já a Siriene Luiz, ela é de Minas Gerais, Encaminhamento para a Eternidade, deve ser o canal, né? Bom dia também, um forte abraço. Carlos Valejo, buenos dias, Alfredo, ele é de Uruguai. A Márcia Braga é do Rio de Janeiro. Lucimara Gomes, falando aqui no Ceará, que muitas iurdes lá estavam fechadas ontem. Bom, eu quero desejar a todos um bom dia. Bom, como você sabe, eu não pertenço a nenhum sistema religioso, tá? E já coloquei aqui para vocês algumas questões sobre templos de pedras, né? Eu acredito que o templo do Espírito Santo somos nós. Já coloquei aqui para vocês também a questão do dízimo. Tem vários vídeos aí, pelo menos 4 vídeos falando a respeito desse assunto. O dízimo, ele não é da nova aliança, ele é da antiga aliança. O dízimo eram alimentos e eles eram dados aos levitas. Então, hoje, você, seguidor do Senhor Jesus, você não tem nenhuma obrigação de dar o dízimo. Isso é mentira do sistema religioso. Então, pondo isso, o meu compromisso aqui não é com nenhum sistema religioso, o meu compromisso não é com nenhuma instituição religiosa, o meu compromisso é com a verdade, tá? É com a verdade. E eu tenho estudado, e eu tenho lido a Bíblia com essa liberdade, e por isso, então, eu tenho descoberto a verdade. Você sabe, eu pertenci por mais de 30 anos a um sistema religioso. E lá nós bebíamos daquela água suja que nos era dada. Nós pertencíamos a um sistema religioso. Nós estávamos debaixo de uma hierarquia, né, espiritual, entre aspas. Então, tudo aquilo que o líder falava, nós engolíamos. Nós tínhamos como a verdade. Hoje não, entendemos que não devemos ficar lendo versículos isolados, temos que levar em consideração o contexto, né, daquilo que estamos lendo, não apenas o contexto do texto, mas o contexto histórico, para quem se estava se dirigindo aquele escritor. Enfim, existe uma série de coisas que devemos levar em consideração, tá certo? E muitas coisas nós aprendemos e por isso ensinamos
de forma errada. Por exemplo, o dízimo mesmo, as campanhas, né? Ensinamos de forma errada. Nós acreditávamos que aquele templo de pedra era a igreja. Hoje nós entendemos que não, aquilo ali é um templo de pedra, é uma instituição religiosa. O templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós queremos falar hoje sobre este assunto, que é um assunto polêmico também, importante, mas que devemos alertar as pessoas. É claro que se o próprio Deus não abrir os olhos do seu entendimento, não será eu que o farei, né? Deus tem que abrir, ele que deve abrir os olhos do seu entendimento. E ele fará isso como? Você analisando aquilo que está escrito. No título de hoje, nós colocamos assim: Jesus, ele participou da Páscoa ou da Santa Ceia? Primeiro, eu quero dizer para você que essa palavra Santa Ceia, ela não existe na Bíblia. Essa palavra, essa frase, Santa Ceia, não existe na Bíblia. O que existe é ceia do Senhor. Mas temos que analisar os textos para entendermos o que isso significa. Então eu vou ler com vocês, primeiramente, Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7. Tá? Então diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos. Pães asmos significa o pão sem o fermento. O pão não podia ter fermento, né? E depois Jesus ele até fala que o fermento é um pouco de fermento, leveda toda a massa, né? As escrituras falam isso. E o fermento dos fariseus significam aquelas regras, aquelas ordenanças que não tem nada a ver com ensinamentos de Deus, aquilo que é acrescentado. Em um outro vídeo nós vamos falar sobre isso. Mas chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Então você veja que importava comemorar a Páscoa, tá? E depois nós vamos ver o que é a Páscoa, o que significa Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que comamos. Então, em momento algum no texto, nós vamos encontrar Jesus dizendo para os discípulos: preparem uma santa ceia. Não, ele está sempre se referindo à Páscoa. Era a época da Páscoa, e Jesus, como um judeu, ele participava da Páscoa, ele participou da Páscoa, porque já falamos para você que Jesus, sendo judeu, ele tinha que cumprir toda a lei, e ele nasceu debaixo da lei. Quando Jesus nasceu, então ainda imperava a lei, ele estava debaixo da lei. Então vamos lá, versículo 9. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água.
segui-o até a casa em que ele entrar. Então, siga ele até a casa dele. Por quê? Porque a Páscoa não era comemorada, por exemplo, em templos. A Páscoa era uma festa judaica que os judeus comemoravam nas casas. Nas casas. É isso que diz o texto, né, falando a respeito da Páscoa. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Quem eram os discípulos? Eram os 12, que também eram judeus. Então você repara que, em momento algum, Jesus está falando aqui de uma ceia, uma santa ceia. Até porque essa palavra ceia significa um jantar, né? Um jantar, uma refeição à noite. Então Jesus está se referindo aqui à Páscoa. Ele vos mostrará, versículo 12, um espaço, um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. Preparativos para quê? Para a Santa Ceia? Não. Preparativos para a Páscoa. Preparativos para a Páscoa. E, indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam o quê? A Páscoa. Então, prepararam a Páscoa. Então, Jesus, ele chama os discípulos para a Páscoa. Jesus vai comer a Páscoa. É isso que Jesus vai fazer. Então, antes de continuarmos aqui no versículo 14, vamos ao livro de Êxodo, no capítulo 12, para nós entendermos o que é a Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante. Eu vou ler alguns versículos, porque o capítulo é muito grande, é extenso. Diz o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, isso iria ser estabelecido por Moisés, a mando de Deus, para os judeus, e eles comemorariam a Páscoa, ou seja, a saída do povo de Israel da escravidão. Então, eles colocariam o sangue nas portas e nas janelas, porque passaria um anjo, e esse anjo iria entrar na casa em que não tivesse a marca, e os primogênitos morreriam, mas a casa que tivesse aquela marca daquele sangue, então o anjo passaria por cima. Por isso que Páscoa quer dizer passar por cima. Quer dizer isso, passar por cima. E na Páscoa, o que os judeus eles comiam? Eles comiam a carne do cordeiro, né? Eles comiam a carne do cordeiro, eles comiam também ervas amargas, o versículo 7. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, por isso ceia, né, uma noite, porque era a noite, não era um almoço, era um jantar, então era uma ceia, uma refeição à noite. Tomarão
do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Então, se comeria a carne, se comeria os pães asmos e ervas amargas. Então, essa era a Páscoa. E, claro, deviam ter outras coisas depois, na época de Jesus, né? Porém, a Páscoa, você sabe, ela não tem nada a ver com o coelho, com o ovo, enfim. A Igreja Católica se apoderou disso, dessa festa judaica, e introduziu isso no culto católico. E os evangélicos, por sua vez, fizeram a mesma coisa. Também introduziram isso no culto evangélico. Aliás, o culto evangélico, se você reparar, é uma grande mistura de cristianismo, catolicismo, espiritismo e judaísmo. Você pode reparar isso. A religião evangélica, ela misturou catolicismo, espiritismo e judaísmo, principalmente em algumas instituições, né? Você vai ver o pastor na sexta vestido de pai de santo, de branco, aí no domingo você vê ele vestido de judeu, e por aí vai. Por aí vai. Esse é o sistema religioso. Agora, se nós analisarmos aqui o versículo 42 em diante, diz assim: esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel, então veja, os filhos de Israel, comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Então, o estrangeiro não poderia comer da Páscoa. Por isso, Jesus chamou os seus discípulos, os 12. A Páscoa, ela não é para os gentios. A Páscoa, ela é para os judeus. É claro que se alguém chegar para mim hoje e falar assim, olha, feliz Páscoa, eu, por educação, vou dizer, feliz Páscoa, eu não vou ficar explicando para cada pessoa que me dá uma feliz Páscoa qual é o meu entendimento disso. É a mesma coisa, eu já expliquei aqui para as pessoas que eu não sou bispo. Eu não sou bispo. E quando eu pertencia àquela instituição, eu era bispo, me chamavam de bispo. E falei que iria usar esse título até o dia que eu quisesse. E já gravei um vídeo dizendo, não sou bispo. Não sou bispo. Agora, existem pessoas que ainda chamam. Eu não vou ficar aqui explicando para cada um. E nem vou repreender pessoas por causa disso. Né? Longe de mim fazer isso. Então, veja bem que a Páscoa não era para os gentios, está escrito. Né? Disse, versículo 43, disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Então, você veja que o estrangeiro que podia comer da Páscoa tinha que ser um escravo que foi comprado e antes ele tinha que ser circuncidado. Tinha que ser escravo circuncidado. Ou seja, cortar aquela pele do prepúcio, né? Fazer a circuncisão. E diz mais, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Numa só casa. Então tinha que ser
numa só casa. Então fica claro aqui que a Páscoa era para os judeus e por isso Jesus participou da Páscoa. Jesus participou da Páscoa. Voltando ao livro de Lucas, voltando a Lucas, nós estamos no capítulo 22 e vamos agora para o versículo 14. Né? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Então Jesus estava à mesa com os apóstolos, que também eram judeus. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Então Jesus não está falando, porque Jesus poderia muito bem dizer, olha, vamos comer aqui a Santa Ceia. Vamos instituir aqui a Santa Ceia. Não, ele não fez isso. Ele disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, quer dizer, antes da morte na cruz. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Como a minha Bíblia ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida, então, na minha Bíblia, existe aqui uma divisão, tá vendo? Agora eles vão falar a ceia do Senhor. Mas você observa que Jesus já tinha participado do cálice. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Porque Jesus ele participou da ceia, né? Podemos aqui dizer essa ceia de Páscoa, não a Santa Ceia, ele participou da Páscoa, e no dia seguinte, porque depois Jesus é preso, e no dia seguinte ele morre. Então ele vai falar para os discípulos, dizendo, vocês vão fazer isso em memória de mim, porque eu vou morrer na cruz. Eu vou morrer na cruz. E vocês façam isso até que eu venha. Esse eu venha não é quando ele vai vir buscar a sua igreja, é quando ele ressuscita, né? Ele ressuscita dentre os mortos. Então podemos dizer que na sexta-noite, no sábado à noite, quando os discípulos fizeram a refeição, até porque a Páscoa ela era comemorada pelos judeus por 7 dias. Por 7 dias. Então eles faziam em memória daquele que estava morto, que havia morrido na cruz. Mas a partir do momento que ele ressuscitou, não precisamos mais fazer nada em memória dele, porque ele está vivo. Nós não anunciamos a morte de Jesus, nós anunciamos a ressurreição de Jesus. Então, ele fazer isso em memória de mim, semelhante, depois de cear, tomou o cálice, quer dizer, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles os que estavam para fazer isso? E suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como menor,
e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. No meu reino. Um dia nós vamos participar da ceia do Senhor, mas no reino dele. Então, o que nós vemos hoje aí, nessas instituições, na realidade, eles não estão fazendo nem ceia, nem Santa Ceia do Senhor, porque Santa Ceia não existe, e nem estão fazendo a Páscoa, tá? Eles estão fazendo uma cerimônia que foi trazida da Igreja Católica, tá certo? Então nós vamos fazer outros vídeos falando isso, para que não fique um vídeo só muito longo. Você tem o seu entendimento, tá? Eu quero você pedir tem a Deus o seu que nesse entendimento momento perdoe meus pecados, e você tem todas as capacidades para ler pois o que vou falar aqui é as muito forte para escrituras, mim. para estudar as escrituras, Se por acaso essa canção tocar e no seu você tem coração, toda a acende a capacidade Cristo enquanto é para tempo, ser pois uma amanhã pessoa não nos ensinada pertence. por Vamos Deus. viajar. Agora, o que eu digo para você é o seguinte: isso, o sistema religioso se aproveita, vamos falar nisso em outros vídeos. Por quê? Porque para participar da ceia tem que ser batizado, tem que ser dizimista, ou seja, na hora da ceia colocam a ceia que eles chamam, que um dia eu também chamei. Eu estou dizendo para você porque eu participei também e levei outras pessoas a participar. Mesmo depois que eu saí da instituição, meu entendimento ainda estava equivocado. Meu entendimento ainda estava equivocado. Então hoje, o meu entendimento é totalmente voltado para as Escrituras. Hoje eu entendo muito bem o que é e o que foi escrito para os judeus, o que foi escrito para os gentios, o que foi escrito para aquela época, o que é escrito para a nossa época hoje. Eu tenho hoje esse entendimento. Por quê? Porque eu tenho liberdade para ler as Escrituras. Eu não estou debaixo de um sistema religioso ou de uma liderança religiosa que eu tenho que cumprir aquilo que eles determinam como se fosse a verdade absoluta. Bom, se você quiser, no domingo, fazer uma ceia com a sua família, um almoço, isso aí a pessoa conta. Agora, o que você não pode dizer é que isso aí é Páscoa, ou que isso aí é Santa Ceia. Isso aí é uma ceia, uma refeição, ou um almoço, ou um jantar que você vai fazer com a sua família. E você pode até fazer com os amigos também, e ali compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Desejo a todos um excelente sábado e um excelente domingo, e vamos fazer mais vídeos falando desse assunto. Um forte abraço e vamos em frente. Precisamos de família, registrei a filha. Sabe, mano, eu não tinha nada a perder. Confiar eu precisava antes de morrer. Mas Jesus resgata quando quer fazer milagre. Não se venda, mas se renda à realidade. Já abandonei o crack e a cocaína. Glória a Deus por essa grande experiência de vida. Já não fumo mais maconha, nem bebo cachaça, nem cigarro, impliquei as menores fumaça. Só trabalho para o reino de Jeová Jireh. E aqui tem muito espaço pra você vencer, aprendendo a amar Ele de coração. Acredita, pois você não cai de novo não. Quero agradecer a todos desse evangelho, pra toda religião, Jesus meu ministério. Peço